Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação de um processador AMD. Eu vou instalar o processador Ryzen 7 5700G. Esse processador é para a placa-mãe com soquete AM4. Então se o seu processador for para esse tipo de soquete, a instalação vai ser dessa mesma forma. E eu vou mostrar também como fazer a instalação desses dois modelos de cooler. A forma de instalar esses dois modelos de cooler é diferente. Esse daqui é o cooler box mais simples da AMD, é o White Stealth. Esse cooler aqui ele veio junto com o meu processador, o Ryzen 7 5700G. Esse cooler aqui ele é bem simples. Ele tem essa parte aqui de dissipação. Ele já vem aqui com uma pasta térmica aplicada. O modelo de conexão da placa-mãe é esses 4 parafusos aqui, ó. E ele vem com conector 4 pinos PWM para fazer a alimentação aqui do cooler. Esse daqui é o cooler Wright Prism. Esse cooler vem com os processadores mais top da AMD. Eu comprei esse cooler no Mercado Livre e ele era de um processador Ryzen 7 3700X. Ele já é um cooler um pouco mais robusto. Esse cooler aqui ele tem RGB aqui na parte de cima. Ele também já vem com a pasta térmica aplicada aqui na parte de baixo. Esse cooler ele tem 4 heat pipes de cobre, que fazem o contato aqui diretamente com o processador. 2 heat pipes saem aqui por essa lateral e os outros 2 aqui pela essa outra lateral. E se conectam aqui com as aletas de dissipação. Então aqui o sistema de dissipação dele é bem robusto. E ele usa esse outro modelo de encaixe. Ele vem com cabo PWM de 4 pinos para fazer a alimentação aqui da ventoinha, para fazer ela girar. E ele vem com 2 cabos e 2 modelos de conector para fazer a ligação do RGB do cooler. Depois eu mostro certinho na hora da instalação, como fazer a instalação do RGB desse cooler. Agora eu vou mostrar como fazer a instalação. Essa embalagem plástica já tem um lugarzinho aqui para abrir ela, tem essa bolinha. Para pegar o processador é só pegar ele aqui pelas laterais. Aqui na parte de baixo dele ele é assim, ó. Tem aqui todos os pinos. Tem que tomar muito cuidado para não entortar nenhum pino desses. Na parte de baixo ele tem todos os cantos aqui iguais. E tem um cantinho só que é diferente. E tem a setinha aqui indicando o lado. Aqui nesse cantinho está faltando um pino. Na parte de cima aqui também tem a setinha. Tem uma bolinha ali também, ó, indicando o lado para fazer a instalação. Esse processador ele é instalado no soquete AM4. O soquete da placa-mãe também tem 3 lados iguais. E tem um lado que está faltando um pino. E tem uma setinha aqui, ó. Então, para fazer a instalação, tem que colocar aquela setinha que tem lá no processador para o mesmo lado que essa setinha aqui do soquete. Para fazer a instalação, é só abrir aqui essa alavanquinha, ó. Puxa ela aqui para o lado e levanta. E agora já pode encaixar aqui o processador. Daí é só colocar o processador com essa setinha na mesma reta daquela outra setinha ali do soquete. Alinha bem certinho aqui o processador em cima do soquete. Depois de alinhar ele é só soltar que ele já vai encaixar certinho, ó. Então aqui já está instalado no lugar. Tá bem firme, ó. Agora é só fechar essa alavanquinha. Puxa ela um pouquinho para o lado e passa ela por trás dessa travinha, ó. Aqui então o processador já está instalado no lugar. Caso um dia precise retirar esse processador, daí puxa essa alavanquinha. Puxa ela um pouquinho para o lado e agora é só levantar. Na minha placa-mãe essa travinha aqui é um pouco dura, então tem que puxar ela um pouquinho aqui para trás para ela destravar. Aqui ela já destravou. Então agora é só puxar aqui o processador que ele já vai sair, ó. Já está solto o processador. Caso ele não encaixe de primeira, você só retira de novo e tenta colocar novamente. Não força ele ali para ele entrar. Ó, ele não encaixou porque está desalinhado. Então é só não forçar, levanta novamente. Alinha de novo e solta. Não encaixou, ó. Levanta de novo e vai tentando aqui até achar o lugarzinho certinho. Vai levantando e soltando sem forçar ele. Quando você achar o lugarzinho certinho, ele vai encaixar. Ó. Então é só não forçar aqui para ele encaixar, que ele não vai entortar os pinos. Se não conseguir ali encaixar ele de primeira, só levanta o processador novamente, dá mais uma alinhada e solta. Até conseguir achar o lugarzinho ali para ele encaixar. Então agora é só travar ele aqui.
E está instalado o processador. Agora é só encaixar aqui o cooler box. Eu tinha instalado o processador com esse outro modelo de cooler. Por isso que a placa-mãe aqui já está tudo montado aqui dentro do PC. Mas primeiro eu vou mostrar como fazer a instalação com esse outro modelo de cooler, que é o cooler que vem com a maioria dos processadores AMD. Para instalar esse cooler, que é com esse modelo aqui de parafuso, para o encaixe ali na placa-mãe, tem que retirar esse suporte e esse outro suporte aqui, ó. Geralmente todas as placas-mãe para processador AMD vem com esse modelo de suporte, que é para esse modelo de encaixe de cooler. Para retirar aqui é bem simples, é só desparafusar esses dois parafusos com uma chave Phillips e retirar aqui esse suporte. Tem que retirar esse outro suporte aqui também, só retirar aqui os dois parafusos. Aqueles dois suportes são parafusados nessa chapinha aqui da parte de trás da placa-mãe. Se você for retirar o suporte com a placa-mãe apoiada aqui na caixinha, então não vai nem precisar segurar essa chapa, ela já vai ficar aqui apoiada em cima da caixa e não vai sair do lugar. Mas caso você for instalar esse cooler do processador em uma placa-mãe que já esteja montada assim no gabinete, então na hora que for desparafusar ali o suporte da parte da frente, é bom aqui segurar essa chapa para ela não cair, porque essa chapa aqui ela fica solta. Eu coloquei a caixinha do cooler apoiando aquela chapa, para ela não sair do lugar. Então vou desparafusar primeiro esse daqui de baixo. Esses parafusos aqui eles vêm bem apertados, deu bastante trabalho aqui para afrouxar. Então aqui já tirei aqui o primeiro suporte. É bom guardar esse suporte, para caso um dia você compre outro modelo de cooler de processador que use esse suporte como encaixe. Então você já vai ter aqui o suporte guardado, não vai precisar comprar outro suporte. Já tirei aqui o segundo suporte. Então agora ali já está bem certinho ali para encaixar o cooler do processador. Então sem o suporte lá, essa chapa aqui sai, ó. Por isso que tem que segurar aqui caso a placa-mãe já esteja montada aqui no gabinete. Essa chapa ela tem uma proteção tipo de silicone, ó, na parte ali que fica em contato com a placa-mãe. Aqueles parafusos do cooler do processador, eles vão ser parafusados nesses 4 encaixes. Então vou encaixar aqui a chapa aqui no lugar. Eu coloquei a caixinha do cooler aqui para firmar ali a chapa na hora de parafusar. Então agora eu vou instalar o cooler. Ele está aqui com a pasta térmica original. Eu também fiz os testes com essa outra pasta térmica aqui, ó, de Ultra Performance. O resultado dos testes foi igual tanto com a pasta térmica original quanto com essa pasta térmica. Então não vale a pena substituir a pasta térmica original, porque a pasta térmica original já é de ótima qualidade. Dá para instalar ele em duas posições. Dá para instalar ele nessa posição, com o cabo aqui virado para esse lado. E também dá para instalar o cooler nessa outra posição, o cabo aqui virado para esse outro lado. Para instalar o cooler é só encaixar essas 4 pontinhas de parafuso aqui nesses 4 buraquinhos da chapa e depois parafusar. Encaixar aqui certinho na reta aqui dos pinos. Depois de encaixar aqui retinho, é só parafusar aqui um pouquinho cada parafuso. É bom parafusar aqui em X. Parafusa um pouco esse. Parafusa aqui um pouquinho esse. Depois parafusa aqui também um pouquinho esse, ó. E parafusa um pouquinho esse outro aqui de baixo. O cooler aqui se encaixando aqui certinho. Não encaixa mais um lado do que o outro. Aí torce mais um pouquinho aqui esse. E vai apertando assim até apertar completamente aqui o cooler. Daí pode apertar aqui os 4 parafusos até eles parar de girar. A hora que eles parar de girar é porque já deu o aperto. Não tem perigo aqui de apertar demais, porque ele tem as molas. O único procedimento que tem que seguir é esse que eu fiz. Apertar aqui os parafusos em X, para eles não apertar mais um lado do que o outro. E vai apertando assim até apertar tudo. Terminei aqui de fazer o aperto nos 4 parafusos. Todos os parafusos aqui já parou de girar. Nenhum gira mais. O cooler aqui está bem firme. Agora é só encaixar aqui o cabo PWM, para a ventoinha aqui girar. Esse cabo PWM é encaixado nesse conector, que marca o nome CPU Fan. Aqui também tem outro conector, ó, que é para a bomba de water cooler. Então vou conectar nesse daqui de baixo, que é para o cooler do processador. Esse conector aqui tem um quadradinho de plástico aqui na parte de baixo, ó. Aquele quadradinho de plástico encaixa certinho aqui nesse quadradinho do conector. Então é só virar esse quadradinho na mesma direção daquele quadradinho lá e encaixar o cabo.
Daí é só empurrar o cabo ali até o final que ele já vai ficar encaixado. Aquele quadradinho encaixou certinho ali naquele quadradinho da parte de baixo do conector. A instalação do processador com esse modelo de cooler é assim. Aqui já está tudo instalado certinho. Agora eu vou mostrar como fazer a instalação desse outro modelo de cooler. Na placa-mãe já vem esses dois suportes. Tem aqui esse tipo de encaixe, ó, que é para encaixar aquele modelo de cooler box. Mas caso você já tenha comprado esse PC montado e ele veio com esse cooler mais simples, que usa esses 4 parafusos aqui para fixação, e não tenha vindo esse suporte para esse cooler de processador, daí dá para comprar esse suportezinho aqui separado. Tem vários anúncios na internet desse suporte. Daí vem os dois suportes e esses 4 parafusos. Na parte de trás da placa-mãe tem esse suporte de metal. É nesses 4 furos dessa chapa de metal que vai ser fixado o suporte. Então é só colocar a chapa aqui pela parte de trás da placa-mãe. Firmar ela aqui para ela não cair na hora de parafusar o suporte. Eu coloquei a caixinha do cooler apoiando aquela chapa, para ela não cair na hora de parafusar. Agora é só fixar esses dois suportes ali naqueles dois furos da chapa. Com essa travinha aqui virado para a parte de fora do processador. Então a de baixo vai virada assim e a de cima vai virada nessa posição. Já coloquei aqui os dois parafusos, eles são com chave Phillips. Então vou encaixar aqui primeiro o de baixo. Eu acelerei aqui o vídeo para não demorar muito, mas aqui é só apertar os 4 parafusos. Pode apertar bem, apertar os parafusos até eles parar de girar, para o suporte aqui não ficar frouxo. Pode apertar bem os parafusos, não tem perigo de estragar a placa-mãe. Aqui então já está instalado os dois suportes, agora é só instalar o cooler. Na parte de baixo do cooler tem esses dois encaixes, ó, tem esse encaixe aqui e esse. Esse encaixe aqui ele é fixo. Nesse outro lado o encaixe tem uma travinha, que é o que vai fazer travar o cooler ali no encaixe da placa-mãe. O cooler aqui tanto faz o lado que você for encaixar, você pode encaixar assim ou do outro lado. Eu vou encaixar ele desse lado, para o nome AMD ali ficar certinho. A placa-mãe no gabinete, esse lado aqui é o lado de cima. Então se eu encaixar assim, o nome AMD vai ficar para cima. Se eu encaixar assim, o nome AMD vai ficar assim, ó, de cabeça para baixo, então vai ficar feio. O cooler já vem com a pasta térmica aplicada, então eu vou instalar ele com essa pasta térmica mesmo. Para fazer a instalação, é só colocar o cooler aqui na reta do processador, inclinar ele para o lado que tem aquela travinha fixa, e depois é só encaixar aquela travinha fixa naquele pino do suporte da placa-mãe. Então essa travinha fixa desse lado do cooler, ela vai ficar encaixada desse jeito aqui, ó, naquele pino do suporte da placa-mãe. E agora é só alinhar o cooler bem certinho aqui em cima do processador e encaixar outra travinha no suporte. Agora é só dar mais uma ajeitadinha aqui no cooler para ele ficar no lugar certo e girar essa alavanquinha aqui com bastante força. Tem que girar essa alavanquinha até ela ficar nessa posição. Ela é um pouco pesada aqui de girar, mas pode girar ela sem medo, não vai estragar o processador. Então aqui o cooler box já está instalado no lugar. Agora é só ligar o cabo de alimentação do cooler nesse conector aqui, ó, que está marcando ali CPU fan. O cabo é encaixado nessa posição, com essas duas travinhas aqui, ó, esses dois risquinhos, virado ali para aquele quadradinho que tem na parte de trás do conector. Vai encaixar certinho ali naquele quadradinho. Então aqueles dois risquinhos encaixou certinho naquele quadradinho ali do conector, ó. Eu dei uma torcidinha aqui no cabo para ele ficar aqui mais escondido aqui na lateral do cooler. Então o cabo de alimentação do cooler já está instalado. Eu já instalei todos os componentes do PC aqui no lugar. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do RGB desse cooler. Esse cooler ele vem com duas opções de conector para fazer a alimentação do RGB. Tem esse conector com 4 pinos e esse outro conector com 3 pinos. O conector de 4 pinos é para encaixar esse cabo aqui, ó. Cabo RGB de 4 pinos, 12 volts. Então dá para controlar o RGB do cooler através desse cabo de 4 pinos 12 volts. Infelizmente esse cooler não tem a opção do cabo de RGB 3 pinos 5 volts endereçável. O RGB de 3 pinos 5 volts endereçável tem muito mais opção de efeitos RGB do que esse cabo aqui de 4 pinos 12 volts. E aquele outro conector de 3 pinos do cooler é para esse cabo, que é um cabo USB 2.0. Então esse cooler tem duas opções para fazer a ligação do RGB. Dá para utilizar esse cabo USB
Ou se a sua placa-mãe tiver esse conector RGB de 4 pinos 12 volts, daí dá para fazer a instalação do RGB com esse cabo. Mas não dá para instalar com os dois cabos ao mesmo tempo, tem que escolher um dos dois cabos, porque senão o RGB fica todo bugado. Agora eu vou mostrar como instalar cada um desses dois cabos e quais os efeitos de RGB que vai conseguir fazer com esse cabo e depois quais os efeitos de RGB que dá para fazer com esse outro cabo. Para instalar com esse cabo RGB de 4 pinos 12 volts, é só conectar essa partezinha aqui naquele conector de 4 pinos do cooler do processador. Esse conector vai instalado nessa posição, com esses 4 pininhos virados aqui para a parte da frente do cooler. Daí é só encaixar ele nesse conector de 4 pinos. Encaixa ele aqui e empurra até o final. Então aqui já está conectado esse lado do cabo no cooler. E essa outra ponta é só conectar nesse conector de 4 pinos que marca 12 volts RGB. Não pode instalar nesse conector que marca 5 volts. Esse conector aqui é para outro modelo de RGB. Não é para esse modelo desse cooler. Então você conecta nesse conector que tem 4 pinos e que marca 12 volts. No conector aqui do cabo tem essa flechinha desse lado. Essa flechinha ela tem que ficar na mesma direção desse pino que marca 12 volts. Então o cabo vai ser instalado nessa posição, com a flechinha ali na mesma direção do pino que está marcando 12 volts. Aqui é bem simples, é só encaixar aqui certinho no conector. Então já está instalado o cabo RGB 4 pinos 12 volts. Infelizmente esse cooler não vem com conector de 5 volts endereçável. O de 5 volts endereçável tem bem mais opções de efeitos RGB. Agora eu vou mostrar os efeitos de RGB que dá para fazer instalando com esse cabo. E qual a diferença desse conector 12 volts para o conector 5 volts endereçável. Todos os componentes RGB do meu PC são 5 volts endereçável. Só o RGB do cooler do processador, que é com conector de 4 pinos 12 volts. Então aqui ele não vai conseguir fazer os mesmos efeitos do restante dos componentes do PC. A diferença do RGB com conector de 3 pinos 5 volts para o RGB com conector de 4 pinos 12 volts, a diferença é essa daqui, ó. No RGB 5 volts, os LEDs eles são endereçáveis, então o software da placa-mãe ele consegue controlar cada LED individualmente. Então aqui cada LED está acendendo numa cor diferente, então mistura aqui todas as cores, dá para fazer girar, dá para fazer alguns LED apagar e outros acender. Então são infinitas aqui as possibilidades de efeito. Já com o conector de 12 volts 4 pinos não tem essa opção de acender aqui os LED individualmente. O software da placa-mãe reconhece apenas como um componente RGB, não reconhece os LED individualmente. Então vem apenas um comando para todos os LED, não vem um comando para cada LED individualmente. Então aqui eles vão conseguir mudar de cor, só que vai mudar de cor todos os LED ao mesmo tempo. Não vai misturar aqui as cores, pode ver que ele está mudando de cor. Mas quando fica verde, fica todos os LED verde. Quando fica amarelo, fica todos os LED amarelo. Quando fica roxo, fica todos os LED roxo. Não dá aqui para misturar a cor igual aqui no conector de 5 volts. Então essa que é a principal diferença. Instalando o cooler do processador com o cabo RGB 4 pinos 12 volts. Para controlar os efeitos de RGB do cooler vai ser pelo software de RGB da placa-mãe. Cada marca de placa-mãe tem um software diferente aqui para controle de RGB. Da ASUS é o AuraSync, de outras marcas é outro software. Aqui no AuraSync dá para escolher vários efeitos RGB. Aqui ele está no arco-íris. Aqui em arco-íris também tem outros efeitos aqui pré-definidos. Eu vou mostrar aqui todos esses outros efeitos. Vou começar aqui de baixo para cima. Então tem esse azul com rosa. Daí vai ficar assim, ó. Tem também um amarelo com rosa, e daí vai ficar assim. O RGB do cooler não vai conseguir misturar as cores como o restante dos componentes do PC, mas o software da placa-mãe vai mandar um comando para as cores aqui do cooler ficar o mais próximo possível da cor dos restantes dos componentes. Então eu vou colocar aqui os outros efeitos. Vocês vão ver que o cooler sempre tenta ficar o mais parecido possível com o RGB do restante dos componentes do PC. A cor do RGB do nome AMD e a cor do RGB desse anel só dá para controlar com aquele outro cabo, aquele cabo USB 2.0. Depois eu também vou mostrar certinho para vocês como controlar o RGB com aquele outro cabo. Agora eu vou mostrar aqui o restante dos efeitos.
Tem esse efeito aqui que é azul com verde. Tem esse outro efeito que é amarelo, laranja e vermelho. Tem esse outro efeito que é azul, preto e vermelho. Tem esse outro efeito que é azul e vermelho. E tem esse outro efeito que é vermelho e preto. Então o cooler do processador sempre vai tentar acompanhar aqui os efeitos do restante dos componentes. Além aqui do efeito arco-íris, também dá para botar uma cor estática. Daí dá para escolher aqui qualquer cor. Aqui está na azul, então fica todos os LEDs em azul. Mas aqui pode ser escolhida qualquer cor. Pode, por exemplo, botar aqui um laranja. Vai ficar aqui todos os LEDs laranja. Ou botar aqui, por exemplo, um verde. Vai ficar todos os LEDs verde. Tem também um efeito intermitente. Aqui dá para botar uma cor aleatória. Esse efeito aqui ele vai ficar piscando e mudando de cor. Ou também dá para escolher a cor que quiser. Só escolher aqui a cor que ele já vai piscar só numa cor só. Tem também esse outro efeito aqui, ó. Que ele vai ficar piscando e mudando de cor dessa forma aqui, ó. Também dá para escolher uma cor só, para ele ficar piscando de uma cor só. Tem ciclo de cor, ele vai ficar alterando as cores aqui bem lentamente. Tem também o efeito noite estrelada, aqui dá para escolher uma cor de fundo e um efeito. Aqui está no efeito aleatório e está com a cor de fundo desligada, então fica esse efeito aqui, ó. Vou botar aqui a cor de fundo rosa. Aí já vai mudar para esse outro efeito aqui. Vou botar também aqui um efeito azul. Botar a cor do efeito para amarelo. Cor do efeito para verde. A cor do fundo para azul. A cor do fundo para amarelo. A cor do fundo para vermelho. Então aqui tem várias possibilidades de efeito. Tem também aqui o efeito música. Que os efeitos de RGB ali vão ser conforme a música que está tocando. Eu botei aqui uma música tocar aqui no YouTube, mas infelizmente eu estou sem caixinha de som no momento aqui no PC. Então dá para botar vários efeitos aqui, ó, conforme a música que está tocando. Dá para escolher também uma cor para fazer o efeito. Também dá para escolher aqui algum estilo. Aí vai mudar um pouco ali os efeitos. Tem também esse efeito aqui, ó, cor adaptável. Ele vai mostrar a cor que tiver aqui na tela. Aqui a tela está mais escura e azul. Então os efeitos aqui vai ficar assim, um tom azul mais escuro. Agora aqui a tela está branca. Então os efeitos vão ficar aqui meio branco. Agora a tela aqui está toda azul. Os efeitos aqui vão ficar azul. Se você estiver jogando ou assistindo alguma coisa no YouTube, conforme as imagens que for aparecendo aqui na tela, vai mudando aqui as cores dos RGB. E tem também aqui o efeito escuro, que daí desliga todos os RGB do PC. Então aqui desligou todos os RGB do PC, só não desligou aqui o RGB do cooler do processador, porque ele é conectado com aquele cabo de 4 pinos. Para conseguir desligar os RGB do cooler do processador, eu teria que fazer a conexão dele por esse cabo USB. Pelo cabo RGB de 4 pinos não dá para desligar ele aqui totalmente. Com esse cabo desliga apenas o RGB aqui da parte de dentro da ventoinha. Não desliga o RGB do nome AMD e nem o RGB desse círculo. Só dá para desligar totalmente o RGB do cooler utilizando esse cabo USB 2.0, mas se instalar o cooler com esse cabo USB 2.0, o software de RGB da placa-mãe não vai mais conseguir controlar os efeitos RGB do cooler do processador. Os efeitos do cooler do processador vão ser controlados por outro software, que é o software Write Prism da Cooler Master. O software aqui não abriu porque o cabo USB não está conectado. Então vou mostrar para vocês como conectar esse cabo USB. Para instalar com cabo USB tem que retirar esse cabo RGB aqui do cooler. Tem que escolher um modelo de cabo aqui para fazer a instalação. Então eu vou remover esse cabo RGB de 12 volts e fazer a instalação do cabo USB 2.0. A instalação desse cabo é da mesma forma, com esses 3 pininhos metálicos virados aqui para a parte da frente do cooler do processador. Então ele vai ser encaixado nessa posição. Daí é só encaixar esse cabo nesse conector de 3 pinos. Então esse lado do cabo já está conectado. E agora é só conectar o outro lado do cabo com esse conector USB 2.0 e um conector USB 2.0 da placa-mãe. É esse modelo aqui de conector.
que tem aqui um pino faltando no cantinho. O conector aqui do cabo também tem vários buraquinhos ali para encaixar. E tem um buraquinho aqui fechado aqui no cantinho, ó. Então tem que encaixar esse buraquinho que está fechado pro mesmo lado ali que tem um pino faltando no conector. Ele só vai se encaixar nessa posição. Se tentar encaixar ele aqui de outra posição, ele não vai encaixar. Então é só encaixar aqui, ó. Então já está instalado o cabo USB do cooler do processador. Aqui os efeitos de RGB do cooler já ficaram diferentes com esse cabo, ó. Pode ver que nesse anel aqui da parte de fora do cooler já está misturando aqui as cores girando. Com aquele outro cabo RGB de 4 pinos, a cor desse anel aqui era uma cor fixa. Ela ficava trocando de cor, mas era uma cor só por vez. Aqui já está misturando a cor, ó, e girando. Tem várias cores aqui misturadas nesse anel. Para controlar os efeitos de RGB desse cooler com aquele cabo USB 2.0, tem que baixar esse software de RGB da AMD e da Cooler Master. Eu vou deixar o link para baixar esse software aí na descrição do vídeo. Mas é só pesquisar RGB Software White Prism aí no Google que já encontra esse software. Daí é só entrar aqui, ó, nesse link e fazer aqui o download do software. Daí é só clicar aqui para fazer o download. E depois clicar aqui para instalar. E depois é só dar 2 cliques aqui, ó. Aqui só tem a opção de instalar em inglês. Só clicar aqui em Next. Next de novo. Depois é só apertar aqui, ó. Daí já vai criar esse ícone aqui, ó. Só dar 2 cliques. Já vai abrir aqui o software. Daí dá para controlar o cooler do processador por esse software da Cooler Master e da AMD. E para desligar o RGB do cooler é só clicar aqui, ó. Daí ele desliga totalmente. E também dá para controlar os efeitos de RGB de cada parte aqui do cooler separado. Dá para controlar aqui do logo AMD. Dá para controlar aqui desse anel. E também aqui da parte do fan. Aqui no software tem cada uma daquelas partes ali do cooler do processador aqui separado, ó. Então tem aquele círculo em redor do fan. Tem o fan e tem o logo. Aqui dá para desligar cada uma das partes, ó. Então dá para desligar aqui o logo, dá para desligar aqui o fan e dá para desligar também aquele círculo em redor do fan. O logo dá para desligar ou ligar. E tem aqui só esses 3 efeitos, que é uma cor estática, então aqui está vermelho, então o logo ali vai ficar vermelho. Por exemplo, se escolher azul ele já vai ficar azul. Então aqui dá para escolher qualquer cor para ficar fixa. Dá para escolher aqui também o brilho. Dá para aumentar ou diminuir o brilho. Dá para escolher esse outro efeito que é o círculo de cor. Ele vai ficar ali mudando de cor lentamente. Então aqui tem a velocidade para ele mudar de cor e o brilho. Vai ficar ali mudando de cor. E tem também esse outro efeito aqui, ó. Esse outro efeito aqui dá para aumentar a velocidade. Dá para aumentar o brilho. E dá para escolher aqui qualquer cor. Então aqui eu vou botar um laranja. Então aqui ele vai ficar pulsando na cor laranja. Pro logo era só esses efeitos que tem. O fan também tem só aqueles 3 tipos de efeito. E tem também mais aqui, ó, miragem. Com o miragem desligado, ele vai ficar aqui mudando de cor normal. Assim. Agora eu vou ligar o miragem. Com o miragem ele vai ficar aqui com esses efeitos aqui pelo meio, ó. Eu achei bem legal esse efeito aqui de miragem. Eu sempre deixo assim. E para esse círculo em redor do fan, daí tem vários efeitos. Eu vou colocar aqui todos os efeitos para vocês verem. Então tem a cor estática. Tem o círculo de cor. Na câmera parece que está ligado aqui o fan também, mas não. É só o círculo aqui que está iluminado. Aí tem esse outro efeito. Esse outro efeito aqui dá para escolher o lado que gira. Dá para girar para um lado ou para o outro. E dá para aumentar a velocidade ou diminuir. Aí tem esse outro efeito aqui também, ó. Também dá para alternar o lado e diminuir a velocidade ou aumentar. Tem esse outro efeito aqui. Esse daqui dá só para aumentar e diminuir a velocidade. Tem esse outro aqui. Esse não dá para aumentar a velocidade. E tem também esse outro efeito. Então, conectando aqui o cooler do processador com aquele cabo USB,
Dá para controlar aqui todos os efeitos por esse software. Tem aqui vários efeitos. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar da instalação do processador e dos coolers. A maioria dos processadores AMD Ryzen vem com um desses dois modelos de cooler. Então acho que esse vídeo vai ajudar um pouco na hora de fazer a instalação. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E se puder, se inscreva no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.